Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. De antemão, se você já é inscrito, dá seu like. Se você não é inscrito e gostar desse conteúdo, você se inscreve no canal, vai ser muito importante para a gente continuar divulgando os conteúdos aqui. Eu sou Bruno Silvestre, especialista em aumentar a performance em empresas contábeis, e hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho mais longo e um pouquinho mais técnico. A gente vai falar sobre indicadores que são relevantes para você aumentar a performance organizacional. Vou começar com uma reflexão simples. Você já deve ter escutado a frase: para eu ter autoridade, responsabilidade sobre os fins, eu tenho que ter autoridade sobre os meios. Então, essa frase ela revela dois conceitos importantes para a gente: o conceito de fim e o conceito de meio. A minha atuação, se eu quiser melhorar o desempenho, eu vou atuar sempre nos meus meios, sempre nos motivos ou na rotina, no processo, no dia a dia da operação. Mas de nada adianta uma atuação nos meus meios se isso não gerar um resultado importante nos meus fins. Então, quando a gente fala de indicadores essenciais, nós estamos falando de indicadores fins, indicadores em que vão mensurar de fato a sua entrega operacional. A frase "os fins justificam os meios" é uma frase mentirosa quando a gente fala de gestão. Na verdade, são os meios que justificam os fins. Eu atuo nos meios para melhorar o meu desempenho nos fins. Quando eu falo de fim, eu estou falando de entrega operacional. Quando eu falo de atividade fim e falo de departamento fiscal, por exemplo, eu estou falando de entrega de guia e entrega de declaração. Quando eu falo de fim em relação ao departamento pessoal, eu estou falando de entrega da folha, estou falando de vidas processadas. E quando eu falo do contábil, eu estou falando de fechamento de balancete. Então, essencialmente, você no seu histórico de contabilidade, você precisa medir quantas entregas você faz no fiscal, quantas vidas e quantas folhas você processa no contábil e quantos balancetes você conclui no contábil. Então é muito comum a gente ver empresas contábeis muito preocupadas em acompanhar recebimento de documentação, importação, digitação, conciliação. Óbvio que esses parâmetros são importantes e requerem um cuidado operacional. Mas, de fato, a mensuração, isso precisa ser convertido em um resultado que impacte o seu fim. Não adianta, por exemplo, você implantar uma tecnologia, sendo que você não vai aumentar a sua quantidade de entrega no fiscal, ou a sua quantidade de vidas processadas no contábil, ou a sua no pessoal, ou a sua quantidade de balancetes entregues no contábil. Então, esse contexto, esse conceito de fins e meios, ele é muito importante, é uma reflexão muito importante no dia a dia, porque o nosso indicador-chave, o nosso indicador que não vai mudar é a quantidade de entrega que a gente faz. É a quantidade de fins que a gente conclui dentro de um ciclo. Então, falando especificamente de cada área, a gente vai usar duas dimensões importantes quando a gente está falando de performance organizacional. Primeiro, a dimensão quantidade, então o quanto eu entrego, então o quanto eu entrego de guia, o quanto eu entrego de declaração, o quanto eu entrego por colaborador. Lá no departamento pessoal, quantas vidas eu processo na minha empresa? Você sabe quantas vidas você processa na sua empresa? Então, quantas vidas eu processo na minha empresa? Quantas obrigações eu entrego no fiscal? E lá no contábil, quanto de balancete eu entrego? Quantos fechamentos, quantas competências eu fecho a cada mês? Então, o primeiro conceito é um conceito de quantidade. É fundamental a gente mensurar as quantidades que a gente faz. O segundo indicador essencial é o indicador tempo. E aí a gente vai ter dois olhares para o tempo. Quanto tempo eu gasto para fechar dentro de um ciclo possível? Então, por exemplo, eu tenho lá 22 dias úteis para fechar o meu fiscal, né? As minhas obrigações fiscais das minhas empresas por mês.
Então, o primeiro conceito é quanto tempo eu gasto para completar as minhas obrigações. Então, dos 22 dias úteis que eu tenho disponível, quanto tempo eu estou gastando? Então, dos 22 dias úteis, eu fecho o meu fiscal no dia 18º dia útil, no 19º dia útil. Esse vai ser um parâmetro muito importante para a gente trabalhar. Na folha, por exemplo, então esse é um indicador de tempo. E o segundo conceito do tempo é quanto tempo eu gasto para fazer cada operação. Obviamente que se a gente for ficar mensurando, né, no termo em inglês, fizer um timesheet desse processo, isso vai demandar muito custo. A minha sugestão para você é, cria um setup de tempo para cada entrega, cria um parâmetro de tempo para cada entrega e avalia periodicamente se aquele tempo está sendo cumprido ou não. Então, se você mensura quantas obrigações eu entrego no fiscal e eu divido isso total e por colaborador, e quanto tempo eu executo essa atividade, quantas vidas eu processo no pessoal e eu divido isso por colaborador e divido pelo meu tempo de entrega, e quantos balancetes eu entrego no contábil e quanto cada colaborador entrega e divido isso ao longo do tempo no processo, eu tenho uma estrutura gerencial bastante robusta, inclusive para que eu consiga estabelecer metas. Inclusive para que o indicador, o meu parâmetro objetivo, seja algo relevante, uma construção relevante para melhorar a performance. Porque se eu sei exatamente quantas entregas eu faço em média por colaborador, fica fácil estabelecer uma meta. Agora, se você está focado no meio, o que é estar focado no meio? Eu quero melhorar a minha capacidade de buscar XML na nuvem. E isso não está conectado com a quantidade de entrega média que eu faço para o colaborador, por exemplo, você vai correr o risco de melhorar o seu meio, de ter uma operação mais organizada, provavelmente até mais automatizada, mas o seu fim não vai sofrer o impacto, porque o seu foco não está no fim, o seu foco está no meio. Então, a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é: os indicadores essenciais são os indicadores fins. Esses são imutáveis. Os indicadores meios vão oscilar de acordo com a estratégia, do momento, da maturidade do seu negócio. Foque nos fins. Foque em mensurar as suas entregas operacionais, seja no fiscal, seja no pessoal, seja no contábil. E a partir dessa construção, você vai conseguir, inclusive, identificar onde você deve focar dentro da sua operação. Lembre-se, os meios justificam os fins e não os fins justificam os meios. Gostou dessa reflexão? Aqui embaixo, na descrição, vários links para você entrar em contato com a gente e saber mais sobre como a gente te ajuda nessa transformação contábil. Nos vemos em breve. Um abraço!